Olá, estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje. E nós vamos conversar com alguém que é formado em Direito, cursou Economia e tem mestrado em Direito Processual Civil, mas que tem como visão de mundo própria a poesia. Eu converso agora com o advogado e poeta, Dr. José Saraiva. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. E é justamente, eu vou começar logo mostrando já um livro disso, a autoria, Mar a Mar, que é justamente um livro de poesia, inclusive com o prefácio da atriz Maitê Proença. Como é que surgiu essa história, doutor? Através da advocacia, eu conheci a atriz e escritora, em belíssimos textos, a Maitê Proença, enviei meus trabalhos para ela e ela aceitou fazer a apresentação e o prefácio do livro. O que muito me orgulhou, até porque a Maitê Proença poucos conhecem tanto quanto como atriz, mas é uma escritora excepcional. Um dado interessante relativo ao programa Iluminuras é que, embora não seja propriamente uma novidade, uma certa dupla militância, esta proximidade com a literatura, mas, na verdade, ao longo do programa nós temos descoberto que não é apenas do ponto de vista de gostar das letras. Já se espera que um tribuno goste de uma manifestação humana por meio da palavra. A coisa é mais profunda, há um saborear as palavras, uma expressão poética que, se nos tribunais não é possível, ela parece desembocar nas páginas dos livros. Isso antecedeu, no seu caso, o próprio estudo do direito? Antecedeu. Na verdade, eu já me interessava por poesia, como acredito que a maior parte das pessoas que escrevem, mesmo antes de me formar. Obviamente, todo mundo que trabalha ou milita nas atividades jurídicas gosta de ler e de escrever por uma imperiosidade do próprio trabalho. E esse desenvolvimento, contato com a leitura, com a atividade linguística de escrever, permite que a pessoa desenvolva essa atividade que se já tinha uma propensão anterior. Por outro lado, também a percepção das diversas áreas do direito demonstra muito do que acontece na vida, no cotidiano, às vezes tão próxima da realidade que se torna lúdico e às vezes tão longe da realidade que também se torna lúdico, o que estimula as pessoas que gostam da literatura a refletir e muitas vezes produzir em torno daquilo que veem e estudam enquanto profissionais do direito. E eu gostaria de mostrar uma prova em papel de que essa convivência com o universo das letras antecede o próprio curso de Direito por meio deste livro, O Céu por Entre a Renda Caprichosa das Folhas da Amazônia. A autora é Gilma Limonge Batista, que é mãe do Dr. José Saraiva e cujo pai já era membro também, o avô, portanto, do Dr. José Saraiva, da Academia Amazonense de Letras. Ou seja, a convivência já vem desde o berço da própria família, portanto, já de muito tempo, com essa paixão pelas letras, já foi estimulada no seu familiar. Com certeza, tenho, além do meu avô, que foi presidente da Academia Amazonense de Letras, minha mãe que é escritora e formada em letras e linguística, tenho um tio que é cineasta e professor na área de artes, de Djalma Batista. Então a família sempre foi muito propensa a conviver com o mundo das artes. Isso é um aspecto que com certeza estimula bastante aquelas pessoas que gostam já na infância a desenvolver o interesse que vem no seu próprio meio ambiente pessoal e familiar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito comum das pessoas leigas e que, se for feita na forma de afirmação, normalmente entre os advogados acaba causando espécie. Como é a sua visão a respeito dos textos do direito em comparação com os textos poéticos que têm por finalidade, em princípio, atingir justamente o coração, atingir a alma? Como lidar com essas questões? Os textos do direito são áridos mesmo? É interessante que algumas vezes nós nos deparamos com textos poéticos inseridos nos textos jurídicos em diversas situações. Normalmente os textos jurídicos são mais áridos, mais técnicos, porque eles têm uma atividade, uma propensão, um objetivo diferente, né? Um objetivo de apresentar, convencer, opinar. De qualquer maneira, não pode ser diferente,
porque no mundo atual, onde todos os que militam em qualquer área do direito se deparam com um volume de muitas coisas para ler, muitas coisas para escrever, no mundo do Twitter, no mundo da concisão, efetivamente o que se busca é um significado claro e direto da pretensão posta ou do que deve se representar a atividade do profissional do direito naquela situação específica. Autores, quais os da sua preferência, considerando essa convivência com o universo literário? Eu gosto muito na poesia, que é o que eu tenho lido mais, de Fernando Pessoa, como grande parte dos que gostam de poesia, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda. Na parte de literatura eu gosto muito dos textos, embora às vezes muito densos, de Humberto Eco. Humberto Eco nasceu em 1932, no Piemonte. Ele é um grande escritor, ensaísta, filósofo, semioticista italiano, conhecido mundialmente. Sua obra mais importante, a mais famosa pelo menos, é O Nome da Rosa, que foi escrito em 1980, traduzido para mais de 40 línguas. Humberto Eco vem de uma família muito católica. Ele fez parte da ação católica quando jovem, estudou com os salesianos de Dom Bosco. Depois ele foi para a Universidade de Turim. Em Turim ele se doutorou em filosofia medieval. A tese dele foi sobre o pensamento estético de Santo Tomás de Aquino. Esse foi o primeiro livro que ele publicou. Depois disso ele passou a se interessar bastante por semiótica, num grupo que tinha outros grandes pensadores, como Roland Barthes, por exemplo. E a principal obra de Eco nesse tempo, na área de semiótica, é um livro chamado Obra Aberta. Obra aberta porque Eco acredita que nenhuma obra de arte possui um sentido único, absoluto e fechado em si mesmo, mas que o receptor também é dono, também é construtor do sentido da obra. A obra pertence metade a quem faz, metade a quem recebe. E de vez em quando nós descobrimos projetos dos quais até não se tem grandes notícias, como por exemplo eu gostaria de mostrar agora uma edição que é publicada pela Edizione Mandala, que é uma editora italiana, portanto, mas que é uma edição bilíngue, é uma antologia bilíngue italiano e português, Vozes e Voti, portanto, nas duas línguas, na qual há inclusive textos de sua autoria publicados. Que iniciativa é essa que faz esse paralelo entre essas duas linguagens? Curiosamente, talvez no mundo hoje, cuja comunicação se difunde com maior facilidade, permitiu que as pessoas que antigamente escreviam isoladamente nos diversos cantos das cidades, nos diversos cantos do próprio país, começassem a manter contato, a se reunir. E felizmente muitas dessas pessoas têm trabalhado na articulação de dar divulgação a diversos textos. Essas pessoas hoje se organizam muito em Brasília. Brasília tem uma produção interessantíssima na área literária e no Brasil, e algumas que já mudaram do país estão fazendo esse trabalho como um intercâmbio internacional da cultura. E se publica em português e em italiano como uma forma de divulgar a literatura que é produzida no Brasil, não tanto a comercial, mas aquela dessas pessoas que são escritores que estão mostrando e desenvolvendo o seu trabalho numa escala não profissional. Como é que foi o impacto do seu texto traduzido para o italiano? Eu achei interessantíssimo, não domino a língua italiana, mas para quem escreve é uma sensação muito curiosa de ver as palavras arranjadas e produzidas no seu texto numa língua diferente. É muito gratificante e, de uma certa maneira, gera uma emoção diferente, no sentido de que aqueles significados possíveis, como a poesia pode ter sempre muitos significados, ganham uma dimensão muito maior do que aquela que originariamente imaginávamos. Uma situação paralela entre o escritor e o advogado. O estudante de direito terá que publicar um texto, pelo menos exibi-lo a um professor, a uma turma, e se seguir a carreira, ele terá o seu texto tornado público de alguma forma. Ele tem de passar por isso, ele não tem escapatória. O escritor não necessariamente. No seu caso, que passou pelas duas experiências, o que é que foi mais difícil? O texto literário ou o texto jurídico que se tornou público? No meu caso, penso que o texto literário é mais complicado, porque ele, além de expressar
a sua capacidade enquanto uma pessoa que externa opiniões ou externa textos, expressa também uma visão própria do mundo, dos sentimentos, da realidade. Isso ultrapassa muito o texto jurídico para a percepção das pessoas, sobretudo aquelas que nos conhecem como profissionais. O advogado ele teria uma persona, ao passo que o escritor ele desnuda a alma? Penso que o advogado tem uma profissão e ele deve apresentar os seus textos e as suas ideias em conformidade com o correto exercício dessa profissão. E o escritor, ele é livre para externar as suas percepções pessoais do mundo sem as amarras profissionais que necessariamente todos os profissionais do direito, inclusive os advogados, no meu entendimento, devem ter. São dois prazeres diferentes? Completamente diferentes, mas intensos também. Por quê? Porque todos os dois exercem na vida do profissional uma atividade própria, específica. Penso, como alguns escritores que também foram, no início da vida, advogados, que chega um momento em que se deve ter uma imagem mais própria, ou de escritor ou de profissional do direito. Doutor José Saraiva, eu quero desejar boa sorte, continuidade, muitas letras nesses 2 anos das suas atividades, portanto, e agradecer muita poesia também, novos livros, espero que sejam publicados, possamos falar a respeito deles aqui no nosso programa Iluminuras e, desta vez, nosso tempo felizmente está esgotado. Quero agradecer muito a sua participação conosco. Muito honrado com a presença. E nós ficamos muito honrados também com a sua presença, você amigo da TV Justiça. Se você quiser assistir a qualquer dos programas Iluminuras ou mesmo outros da TV Justiça, é só acessar o site www.tvjustiça, tudo junto sem o cedilha.jus.br. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.